Olá pessoal, aqui é o Adriano Oliveira da Boston Treinamentos e esse é o nosso 6º vídeo do curso de hardware baseado nos requerimentos da CompTIA A+. E hoje a gente vai começar a falar sobre dispositivos de armazenamento. Para quem não lembra, né, dispositivos de armazenamento são aqueles lugares onde a gente vai guardar os nossos arquivos, os nossos programas, né, que em lugares onde esses arquivos não vão ser perdidos, eles vão ser apagados, né? Então, sempre que eu falo de uma memória que guarda as coisas permanentemente, eu estou me referindo então aos tais dispositivos de armazenamento. E o dispositivo de armazenamento mais usado ainda é o disco rígido. Disco rígido, Hard Disk Drive, HD, HDD, né? A gente ouve falar de várias formas e é tudo a mesma coisa, né? Aqui no Brasil a gente fala muito disco mesmo, disco rígido, HD. E os discos que a gente encontra aí no mercado são o IDE, o SATA e o SCSI. Nesse momento, nessa parte do treinamento, a gente não vai falar sobre discos SCSI, a gente vai focar apenas no IDE e no SATA. E o primeiro disco, então, que apareceu aí para a gente no mercado foi um disco chamado IDE, né? Só que esse termo IDE é um termo proprietário, então o pessoal passou a chamar esse disco de PATA, que vem de Parallel AT Attachment. Esse AT que tem no meio, ele faz referência àqueles micros antigos, né? O AT, o XT e tudo mais. Então, isso é uma herança aí de como o computador foi sendo desenvolvido. Mas, então, o que a gente tem que prestar atenção aí nesse nome PATA é no P, né? O PATA significa, esse P é de paralelo e significa que o disco conversa com o computador trocando informações de forma paralela, ou seja, ele tem várias vias para mandar e receber dados. Então, ele é sempre medido em bytes por segundo. Mas PATA e IDE é a mesma coisa, o mesmo padrão. Acontece que um tempo depois que o disco IDE apareceu o EIDE, né, de Enhanced IDE. Esse padrão ele é o que, digamos assim, dominou, né, o mercado durante anos e anos. Mas o pessoal continuou se referindo a esse disco como sendo IDE. Esse IDE ou ATA 2, uma das diferenças, né, que existe entre o IDE original é que o IDE original ele tem apenas um controlador de disco, que se reflete em um único conector. Então você tem um conector IDE, a gente vai mostrar daqui a pouco, que é onde você liga o disco rígido. O padrão EIDE, ele tem então um canal duplo para esse controlador. Então ele permite que dois conectores IDEs apareçam na mesma placa-mãe. E cada um desses conectores IDEs você pode estar ligando até 2 discos rígidos. Tá legal? E é daí que vem essa história do Master Slave, né, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E à medida que as coisas foram se desenvolvendo, o padrão de comunicação foi melhorado até que a gente chegou no UltraDMA. O UltraDMA é um protocolo usado no ATA 2, né, que permite taxa de transferências maiores. Então, a última versão que saiu dele permitia taxa de transferência de até 133 megabytes por segundo. Uma taxa de transferência bastante razoável. Já a alimentação elétrica desses caras é feita através de um conector do tipo Molex, que a gente vai olhar daqui a pouco, e os dados são transferidos através do flat cable de 40 ou 80 vias. E aí então a gente tem um close do disco rígido IDE, do disco rígido PATA. Você pode ver aqui na direita, ele tem aí os conectores, né? Para eu estar ligando o meu conector Molex. Do lado esquerdo, então, a gente tem os pinos para configurar se esse disco vai ser master ou slave, se vai ser mestre ou escravo.
E esse conector maior aí na esquerda é onde eu ligo o meu cabo de dados. Aqui então a gente tem uma placa-mãe, né? A gente deu um zoom aí numa placa-mãe. E percebam que ele tem então dois conectores para discos IDE. Um vem marcado IDE 1 e ali embaixo IDE 2. E ele é bem tranquilo, né? Se você olhar mais de perto aqui, você vai perceber que ele tem uma parte que é diferente, né? Uma parte tanto aqui nesse como no outro que não é contínua. Tá? E percebam também que aqui está faltando um pino. Está faltando um pino, tá vendo? Se a gente daí olhar o flat cable, que é o cabo onde nós vamos conectar ele, a gente vê que dá um encaixe perfeito, né? Ele tem uma partezinha levantada aqui e aqui, ele não tem, aliás, né, um buraco, que é para encaixar ali naquele lugar onde não tem pino. Então, mesmo que você seja meio confuso, ou que você não lembre como é que você pode estar fazendo a instalação desse flat cable, ele te dá várias dicas para você não encaixar ele errado. Então, se você estiver fazendo força, é porque você está fazendo errado. A não ser que você esteja lidando com uma placa-mãe muito antiga, com um flat cable muito antigo, que não tem essas dicas, vamos dizer assim. Aí você vai fazer o quê? Você vai se basear por essa faixa que tem aqui. Essa faixa, ela indica qual que é o primeiro conector do flat cable. Você tem, nesse cabo que a gente está olhando especificamente, você tem 80 vias. A primeira via, via número 1, é essa que está pintada diferente dos outros. Tá? E muitas vezes, próximo do conector que tem na placa-mãe, né, ele também indica com uma seta onde que vai o pino 1. Então realmente não tem muito como você ligar errado isso daí. Aqui então a gente tem mais de perto, né? Na esquerda aí a gente tem uma foto do flat cable encaixado aí no disco rígido. E aqui na direita a gente também tem uma foto do flat cable encaixado na placa-mãe. Então você vê que ele encaixa direitinho, perfeito. Um detalhe é que nós temos dois tipos de flat cable no mercado. O primeiro que apareceu era esse aí de cima, o flat cable de 40 vias. E como é que eu sei qual que é a ponta que vai na placa-mãe e qual que é a ponta que vai no disco rígido? Para facilitar a nossa vida, lembra assim, a ponta, né, que tem um conector que está mais afastado dos outros, que nesse caso é esse daqui, é a ponta que eu vou ligar na placa-mãe. Tá legal? Isso aqui é a ponta que vai na placa-mãe. Percebam também que tanto um quanto o outro tem outros dois conectores, né? Aí entra aquele conceito de master e slave. Então, o master, pensa assim, o master é o cara que você considera mais importante. Então, vamos fazer de conta, por exemplo, que você tem dois HDs e que num HD você tem o sistema operacional e no outro você só está guardando alguns arquivos. Você vai colocar o HD que você considera o mais relevante para você como master. Esse HD, então, é o que vai conversar diretamente com o sistema, né? O slave, ele não fala, a grosso modo, ele não fala direto com o computador, ele passa pelo master. Essa aqui é a ideia. Então, o master, no caso do flat cable de 40 vias, eu vou estar ligando aqui, nesse conector. Esse aqui, então, é onde eu vou ligar o meu master. Olha que letra linda. E o outro? O outro é o slave, né? Então, muitas vezes eu ligo aqui, por exemplo, um leitor de CD, DVD, eu vou ligar nessa ponta, nessa outra ponta que está escondida aqui. Se eu, por acaso, tiver apenas um disco rígido, no caso do flat cable de 40 vias, recomenda-se que ele seja colocado então na ponta. Beleza?
Se eu tiver um master e um slave, aí você põe o master mais perto da placa-mãe e o slave você põe aqui no conector que está mais afastado. Agora, os últimos HDs e placas-mães que saíram, eles vinham com flat cable de 80 vias, né? Eu tenho a mesma quantidade de conectores aqui, só que eu tenho 80 vias. Para cada via de dado, eu tenho uma via de proteção contra a interferência. Então, esse cabo aqui, normalmente, quando ele vem de fábrica, ele é montado um pouco maior do que o flat cable de 40 vias, né? E ele permite, então, que você consiga ter taxas de transferências, que você possa aproveitar ao máximo a taxa de transferência que os HDs novos, que os últimos HDs IDE que saíram no mercado podem suportar. Falei novos, mas não é bom termo porque o pessoal não fabrica mais disco IDE, né? Mas o que eu quero dizer assim, os últimos discos IDE que saíram, os mais novos no caso, eles conseguem ter taxa de transferência maiores do que as outras. E para você aproveitar esse benefício, você tem que ter um flat cable de 80 vias, por causa dessa proteção extra que ele tem para cada uma das vias que transmite dados. E nesse caso aqui, a ponta que vai na placa-mãe é aquela que está mais afastada das outras. Nesse caso seria essa ponta aqui. Só que o que muda é isso daqui, ó. No caso, o master eu vou colocar na ponta. Eu colocaria aqui, ó. Esse daqui seria o meu master. É diferente. É meio que o contrário ali. E a ponta do meio eu vou colocar então o meu slave. Tá legal? É assim que vai funcionar. E aqui não tem dúvida, né? E se eu tiver só um disco rígido, aí eu vou colocar ele como master na ponta de todo jeito. E o slave eu vou pôr então no meio aqui, está meio escuro, né? Ele é da cor do flat cable, eu coloco ele aqui. Agora, se você pegar um disco rígido IDE, eu também vou ver ali, normalmente ou ele vai ter uma etiqueta colada, ou ele vai estar silcado, às vezes no próprio corpo do disco rígido, mas eu vou ter alguma coisa onde eu possa definir quem é master e quem é slave através daqui, ó, está até circulado de vermelho. Às vezes esses conectores, esses contatos, eles não ficam aqui, esses pinos não ficam aqui, eles ficam na parte de baixo do disco rígido, mas o princípio é o mesmo, né? O princípio é o que? É você olhar na etiqueta e ele vai falar para você qual que é a configuração geral desses pinos. Para quem não sabe, essa pecinha preta aqui é um jumper, né? O jumper ele serve só para fechar contato entre dois pinos. Então o que ele está me falando? Ele está falando assim, que se eu quiser, por exemplo, usar esse meu disco rígido como master, eu vou colocar o meu jumper nessa posição. Ó, master. Eu vou colocar nessa posição aqui. Essa aqui é a ideia. E não existe uma regra, né? Cada disco vem com uma etiqueta mostrando onde que é a posição do jumper para master, onde que é para slave e onde que é para o cable select. O cable select, no caso, ele ia ser configurado de acordo com a posição que ele tem no cabo, de acordo com a posição dele no flat cable. Então é assim que você configura o master e slave. E aqui a gente vai falar um pouquinho também sobre o disco rígido padrão SATA. Esse SATA é o mesmo nome praticamente do outro, só que o S é de serial. Ou seja, então ele está falando que a transmissão de dados aqui é feita de forma serial, medida, portanto, em bits por segundo. E aqui a gente vê ali na ilustração os conectores SATA. Eles são menorzinhos, eles são esses daqui, você também não consegue ligar ao contrário, né? Percebam que eles não são retos, né? Eles têm uma ponta aqui que é um pouquinho diferente. E assim, o disco SATA ele é mais rápido, né? Tem um desempenho melhor que o do PATA, e ele é compatível com a tecnologia hot swapping. O que quer dizer isso? Na sua casa, provavelmente você não vai precisar usar muito isso,
Mas imagina assim, que você tem um servidor, o servidor também compatível com dispositivos hot swap, e nesse servidor que eu não posso desligar em momento algum, um disco rígido para de funcionar. O disco rígido queimou ou parou de funcionar. O que eu posso fazer? Eu posso tirar esse disco rígido e colocar outro no lugar sem precisar desligar o meu servidor. Com o disco IDE eu não consigo fazer isso. Com o disco SATA eu já consigo fazer isso. Isso é muito importante para aqueles discos, para aqueles servidores que trabalham com redundância, aquele negócio todo. A gente vai falar um pouquinho sobre RAID num dos próximos vídeos. E uma diferença que tem entre SATA e IDE é que no caso do IDE a gente podia colocar dois dispositivos, no mesmo conector, colocar um master e um slave. Aqui não tem mais esse conceito. Se eu quiser ligar 4 discos rígidos, a minha placa-mãe tem que ser uma placa-mãe que nessa está aparecendo aí. Eu tenho que ter 4 conectores SATA. Cada conector eu só ligo um disco. Se eu quisesse ligar, por exemplo, 4 discos, por algum motivo, eu quisesse ligar 4 discos rígidos aí e mais um, sei lá, gravador de DVD, eu já não ia conseguir. Eu não teria espaço físico. Então aqui a gente tem o cabo encaixado ali na placa-mãe. Esse cabo aqui particularmente ele tem essa pecinha de metal que ajuda a prender o cabo no conector. Você vê que ele é um cabo mais fininho, que nem a gente vê aqui do lado, é um cabo mais fino. E ele então ajuda a você ter uma melhor circulação de ar dentro do gabinete. Essa é uma outra vantagem que o disco rígido SATA oferece. E aqui a gente tem uma foto bem bonita, de uma situação real aí com 2 discos SATA ligados numa placa-mãe. Então percebam que aqui eu já não uso aquele Molex branco, aquele conector para alimentação branco, eu uso um conector mais fino, é um conector que é apropriado apenas para discos SATA. Eu posso ver aqui do lado, E aqui eu tenho então o conector de dados, do cabo de dados. Eu tenho esse tipo aqui, que ele é feito para o cabo sair por baixo. E eu tenho esse aqui que é para o cabo sair, digamos, quase sendo uma continuação aqui do meu conector. Ele sai meio que na traseira aqui. Os dois tipos, apesar de eles serem fisicamente meio diferentes, o conector mesmo é o mesmo e eles fazem a mesma coisa, só muda isso mesmo. Aí você pode adquirir aquele que seja mais interessante para o gabinete que você tem. Tá? Às vezes eu não consigo fazer isso porque o gabinete está muito apertadinho, então se eu tenho esse tipo de conector aqui fica mais interessante. É um detalhe que na montagem às vezes pode fazer diferença. E aqui do lado então a gente colocou para vocês os 3 padrões aí para disco SATA. A revisão 1.0, que é a primeira que saiu, ele permite taxa de transferência aí de 1.5 gigabits por segundo. É uma taxa já bem considerável, ainda mais se você comparar com os discos IDEs. E na sequência então a gente teve a revisão, ou é o que o pessoal chama de versão 2.0, que ela tinha aí, então uma taxa de transferência de 3 gigabits por segundo. É uma senhora taxa de transferência, considerando-se que nós estamos falando de disco rígido. E a revisão 3, que para discos aí que conseguem trabalhar até 6 gigabits por segundo. Claro, se o disco for disco SATA versão 3, é recomendável que a sua placa-mãe também consiga trabalhar com essa taxa de transferência. Você sempre tem que casar os dois. Existem outras versões do SATA, mas que a gente não vai falar hoje, que aí já trata de disco externo e SSD, que é assunto aí para as nossas próximas aulas. E com isso a gente chega ao fim dessa aula. Agradeço aí por vocês estarem assistindo esse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Aqui embaixo eu coloquei o nosso
nosso Twitter. Então, se você tem uma conta no Twitter, você pode seguir a gente aí no @BossonTreina. E em breve, muito em breve, teremos mais um vídeo. A gente vai continuar nesse assunto aí dos dispositivos de armazenamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre HD. E depois a gente fala sobre outros dispositivos também, né? Tudo para deixar você bem redondinho aí, tudo que você precisa saber sobre o computador, sobre hardware e tudo mais. Para quem está vendo a gente no YouTube, se você gostou do nosso vídeo, se você quiser acompanhar os nossos treinamentos, clica aí no botão para se inscrever. Aí sempre que a gente postar um disco rígido, sempre que a gente postar um novo vídeo, você vai ficar sabendo, você recebe por e-mail, né? E dá uma olhada também nos outros cursos no canal, né? A gente também tem treinamentos sobre lógica de programação, sobre banco de dados e outras coisas que podem ser interessantes para vocês. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, pessoal. Olá pessoal, aqui é o Adriano Oliveira da Bosson Treinamentos e esse é o nosso 7º vídeo do nosso curso de hardware baseado nos requerimentos da certificação A+ da CompTIA. E hoje a gente vai continuar falando sobre dispositivos de armazenamento. É uma continuação da aula passada, onde a gente estava falando sobre discos rígidos. E hoje a gente vai dar uma olhada na geometria do disco, que é quando a gente dá uma olhada na parte interna do HD. Então, um disco rígido magnético, aberto, é do jeito que vocês estão vendo aí. Esse é um disco um pouco mais antigo, mas serve a nossos propósitos. A primeira dica é que você não deve abrir o seu disco rígido. Se você precisa dar uma manutenção, fazer alguma coisa nele, é bom que você o encaminhe para uma empresa especializada. Como você sabe, esse disco ele é fechado a vácuo, né? A gente não pode ter nenhum tipo de sujeira ou impureza dentro dele, porque, entre outros motivos, ele gira muito rápido e qualquer sujeirinha ali pode dar algum problema. E o que gira rápido? É exatamente o disco, né? O disco rígido ele tem esse nome porque dentro dele você tem um ou mais discos, e eles são rígidos, né? Também chamado de pratos. Então esses discos, como você pode ver, eles são extremamente limpos e polidos, e eles giram numa velocidade bem rápida em torno desse eixo central que aparece aí. Aliás, eles giram bem rápido, né? Os primeiros discos, os mais antigos, aí você tinha de 5.400 RPM. Hoje é normal que você encontre discos de 7.200 RPM. E os discos mais novos, principalmente aqueles usados em servidores, você encontra de 10.000 até 15.000 RPM. E como que é feita a leitura, né? A leitura do conteúdo desse disco é feita através de uma cabeça de leitura ou escrita. Em inglês você ouviria aí o termo head. Essa cabeça que faz a leitura, está escondidinha ali, na verdade ela não chega a encostar no disco. Ela fica muito próxima, para você ter uma ideia, a distância entre o disco e a cabeça é menor do que a espessura de um fio de cabelo. Mas tecnicamente ela não encosta no disco. Tá legal? Então, como eu disse no começo, se você tiver alguma sujeira, alguma imperfeição aí no disco, a uma velocidade aí de 15.000 RPM, já causa um grande acidente aí na hora que o disco estiver sendo lido pela cabeça. E quem move essa cabeça é o braço, né? A cabeça está no final do braço. No final do braço a gente não tem uma mão, a gente tem uma cabeça. E assim, você não necessariamente vai ter um disco só, você tem vários discos dentro do dispositivo. E cada disco tem duas faces, que são os dois lados. Então o primeiro disco teria o lado 0 e o lado 1, o segundo disco teria o lado 2 e o 3, lado, face, é a mesma coisa, né? Então cada disco tem duas faces e cada face tem a sua própria cabeça de leitura e escrita. E o braço é que move essas cabeças aí para estar fazendo essa leitura. E o braço, por sua vez, quem move ele é o atuador. O atuador ele tem um sisteminha ali com bobinas, né, para fazer esses braços levarem as cabeças de leitura
para posições bem precisas aí do disco. Agora, falando na parte mais lógica do disco, um dos conceitos importantes é o conceito de trilhas, né? O que são as trilhas? As trilhas são divisões que nós temos nos discos. Então, vou tentar desenhar aqui para quem nunca viu. Se você abrir um disco, você não vê essas trilhas, né? Obviamente você não vê. Mas elas são divisões, são como aquelas faixas de disco de vinil. Obviamente não são tortas do jeito que eu estou fazendo aqui, elas são bem redondinhas. E não são poucas, né? São várias. Você tem diversas trilhas aí. E em cada disco a quantidade de trilhas vai ser igual. Se eu tiver 4 discos, os 4 discos vão ter as mesmas quantidades de trilhas. E as trilhas por suas vezes... E você também tem uma outra divisão, que é como se fosse... se eu estivesse cortando uma pizza. Como se eu estivesse falando assim de uma torta, alguma coisa assim. E assim eu estou criando os meus setores. Tá legal? Então essa divisão que eu estou fazendo aqui, eu estou criando os meus setores. E cada setor, né, cada setorzinho, obviamente eles são bem menores do que isso que eu estou desenhando aqui. Cada setor ele tem 512 KB de espaço. Tá. E assim, aí quando... não é assunto para essa aula, mas assim, quando a gente formata o disco, né, para usar ele cria partições. E essas partições definem o tamanho dos clusters. E o que são os clusters? Os clusters, como é a tradução do próprio nome, é o agrupamento de setores. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar sobre sistema de arquivos, mas a ideia é essa. A ideia é que ao conjunto de setores, que é definido basicamente pelo tipo de partição de formatação que eu vou fazer, eu tenho então os clusters. E um último conceito que eu tenho aí na geometria do disco é o de cilindros. O que são os cilindros? Então, como eu disse no começo, todos os discos têm a mesma quantidade de trilhas. Então eu tenho trilhas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto disco. E ao conjunto de trilhas de mesmo número entre todos os discos, eu dou o nome de cilindro. Então vamos fazer de conta que essa linda divisão que eu fiz aqui fosse uma divisão real, né? Então essa minha primeira divisão aqui, eu poderia, por exemplo, chamar de trilha 0, né? Eu conto de fora para dentro. Então essa aqui seria 0, essa aqui seria 1, 2, se tivesse mais ia ser 3, assim por diante. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a trilha 1. A trilha 1 do primeiro disco com a trilha 1 do segundo disco, do terceiro disco e do quarto disco formariam o cilindro que eu poderia chamar de 1. O meu outro cilindro seria formado por essa trilha, mais a trilha do disco que está embaixo dele, mais a mesma trilha que está embaixo dele, e assim por diante. Essa é a ideia do cilindro. E com isso, o que a gente consegue fazer? A gente tem daí a forma para calcular o tamanho de um disco rígido. Na aula passada a gente viu que nos HDs, normalmente a gente tem uma etiqueta com algumas informações. Alguns desses discos traz o número número de cilindros que tem dentro dele, traz o número de cabeças. Então, se a gente multiplicar o número de cilindros que tem no disco pelo número de cabeças informados, pelo número de setores, e multiplicar isso por 512, a gente acha o tamanho do disco. Você pode fazer esse teste. Pega o disco que você tem na sua casa, dá uma olhada na etiqueta que tem em cima dele e faz essa multiplicação. Número de cilindros vezes o número de cabeças, vezes o número de setores por trilha, vezes 512, né? Que aí você vai achar o tamanho, vai achar a capacidade desse disco.
aqui ele repete outra coisa, né? Quando a partição é formatada, o sistema de arquivos determina o tamanho do cluster. O setor ele tem 512 bytes, é o tamanho dele. O cluster não, o tamanho do cluster ele vai depender do sistema de arquivos usado e do tamanho do disco. Isso a gente vê um pouquinho mais para frente. E uma última informação é o tal do MBR, ou Master Boot Record. O que ele é? É o primeiro setor na primeira trilha do primeiro lado do primeiro disco. E é sempre o mesmo. O primeiro setor da primeira trilha, da primeira face do primeiro disco, ele possui as informações para que o sistema operacional seja carregado. Então, quando você liga o computador, vou dar um exemplo. Tá? A gente fala sobre isso direitinho mais para frente. Mas quando você liga o micro, um programa que está na placa-mãe, chamada POST, Power On Self-Test, ele sempre executa as mesmas funções, né? Então ele verifica se tem a placa de vídeos, tem algum dispositivo de vídeo, ele conta a memória RAM. E uma das coisas que ele faz é verificar aonde está o sistema operacional. Isso também está na BIOS, né? A gente vai falar sobre isso num dos próximos vídeos. E vamos supor que lá na BIOS ele está falando que o sistema operacional deve ser carregado do disco rígido 1. Então ele vai procurar esse disco rígido, e nesse disco rígido ele vai procurar o que? Vai procurar MBR. E nessa MBR vai estar as informações sobre o sistema operacional que vai ser carregado. Então existem até, como ele está sempre na mesma posição, existem até alguns vírus, né, que estragam, enfim, que causam algum problema aí na MBR. Então existe antivírus os antivírus, obviamente eles reconhecem esses vírus, e na placa-mãe, né, normalmente na placa-mãe você já tem alguma proteção para não deixar que os vírus ataquem a MBR. Tá legal? E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham gostado. Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Quem tiver um Twitter pode estar seguindo a gente no @BostonTreina. Quem gostou do vídeo pode se inscrever aqui no YouTube, né? Quem estiver vendo pelo YouTube, aperta aí no botão para se inscrever, e sempre que a gente carregar mais um vídeo, você vai estar recebendo por e-mail, você vai estar tendo um toque aí de quando que sai um novo vídeo aí do canal Boston. Daqui a alguns dias eu posto mais um vídeo sobre hardware, a gente vai falar sobre RAID, e aguardo aí suas dúvidas, críticas, sugestões, e até a próxima. Valeu!